Muito bem, boa tarde a todos, iniciando então o nosso comentário de fechamento, quinta-feira, dia 28 de maio de 2015. Vamos iniciar então a nossa cobertura de mercado. Fábio Figueiredo, o Vlad, como vocês, ou a maior parte dos amigos me conhece, né? Temos um encontro marcado todo fim de pregão. Trago para vocês as atualizações dos modelos LS, ok? E os novos enquadramentos. Em seguida, avaliaremos a movimentação do Ibovespa, os principais ativos, numa quinta-feira bastante londrina aqui em Porto Alegre, né? Um dia chuvoso, frio, mas agradável. Então, você que está acompanhando ao vivo, quiser interagir conosco, chat que fica, primeiramente, clicando abaixo do vídeo, você vai ser direcionado para uma outra página, né, para poder enviar sua questão. E quem acompanha a gravação pode entrar no nosso fórum, repaginado, e lá interagir não só com a gente, mas com todos os demais traders. Inicio trazendo a movimentação dos papéis que se enquadram dentro dos modelos que a gente opera. Na realidade, deixa eu só chamar a atenção de vocês aqui para os Minas. Estamos de olho nesse ativo para uma venda, tá? Porém, ela agora no fechamento do pregão passou para cima do suporte, né? E a princípio não vai fechando abaixo desse ponto, né? Temos ali no limite papel respeitando o suporte que fica em 5,12. Então a gente não vai poder oficializar essa entrada, a não ser que o leilão feche em 5,10, 5,9 por aí. E aí essa entrada precisaria ser trabalhada no aftermarket, tá? Então quem é um pouquinho mais ativo, um pouquinho mais compreensível em relação à movimentação do mercado, né, dos horários e tudo mais, fique de olho na Uzi Minas. A gente não vai oficializar a entrada por conta disso, né? O mercado não está fechando abaixo do suporte por alguns centavos. Embora está confirmando aquele movimento baixista que a gente havia desenhado ainda ontem, né? Lembram da avaliação que a gente fez? Perna A, correção em 3 tempos. Hoje o mercado perde o fundo anterior a favor aqui das médias, tá? Vai respeitando o final do pregão, mas a mensagem aqui é negativa, né? O mercado deve seguir em queda, pelo menos essa é a expectativa gráfica. Do lado oposto, né, o papel que de fato se enquadrou dentro da nossa abordagem, Embraer. Tá? Então, Embraer, que foi postada às 16 horas e 39 minutos, gerou uma compra por correção, uma única entrada, não há duas entradas planejadas. A posição foi executada a 24,45, stop 23,75 abaixo do gap. Né? Gap aqui de sexta-feira passada, não, de quinta-feira passada. E a realização parcial em 25,15. Tá? Então um pouquinho abaixo aqui do topo anterior é onde se encontra a realização parcial, certo? Então Embraer oficializada a entrada e os Minas estamos observando, tá? Por enquanto papel preço teórico em 5,13, tá? Teria que fechar abaixo de 5,12 para a gente poder montar a posição. Antes da gente falar dos destaques, vamos falar de Ibovespa. Tá? Tivemos aí um dia vendedor, tá? Com menor volume. O mercado não acionou o sinal comprador de ontem, né? Não marcou fundo propriamente dito, para a gente poder afirmar de maneira categórica que o Ibovespa de fato marcou um fundo. A gente precisa de máximas e mínimas maiores. Tá? Nos 60 minutos já há expectativa, já há fundo formado, né? Depois de 1, 2, 3, 4, 5 movimentos para baixo, corroborando aquela leitura de êxito que a gente já vem acompanhando há vários e vários meses. Essa leitura então é confirmada pela divergência de alta no FA de 14. Falta então o mercado romper aqui os 54,300 para aí sim a gente ter um pivô de alta e a expectativa de um repique depois dessa perna de queda iniciada aí semanas atrás. Ok? Mas seria um mero repique, né? No diário, por enquanto, a tendência é de baixa. No intraday, tivemos o índice futuro gerando uma venda. Tá? O mercado abriu em gap de baixa, montou aqui o que a gente denomina de primeiro movimento, fechou abaixo do primeiro movimento no candle das 11 horas. Passaram-se 10 candles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, opa, de novo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A partir daqui
a operação entrou em regime de stop no tempo. E o que isso quer dizer? Que nosso objetivo não é mais sair no lucro, né? Mas tentar sair no ponto de entrada ou no stop original. Então aqui, literalmente, não é mais o queijo o objetivo, mas sair da ratoeira. Tá? Essa posição segue aberta, se o mercado não bater no stop original ou não voltar ao ponto de entrada, essa posição é encerrada às 18 horas, horário em que o mini índice futuro fecha. Certo? Bom, dólar em alta, tá? Temos o dólar com dificuldade de confirmar o rompimento de fato. Confirmado já está, né? Superou máxima, mas de dar uma sequência convincente ao rompimento do dia 26, tanto que o candle de ontem foi um candle vendedor. O candle de hoje também é um candle vendedor, né? Chama atenção que o dólar já frustrou duas vendas aqui, para quem é leitor de candles, né? Ó, candle vendedor, superou máxima, estopou que entrou na venda. Ontem o mercado deixou candle de venda, né? Quem botou stop da máxima também foi estopado. Nós temos uma entrada no dólar que foi acionada ontem, anteontem, né? A entrada foi feita no WON de navio, a posição segue aberta com o RP lá na faixa dos 3.252 aproximadamente, tá? Lembro que o M de Maria, o mini dólar vigente, negocia até amanhã, embora amanhã mesmo já focaremos no N de navio, as operações de day trade. Falando em day trade no dólar, hoje o mercado abriu em gap de alta, formou aqui o que nós chamamos de primeiro movimento direcional. Esse trade foi acionado às 10 horas e 30 minutos. Não chegou a buscar a realização parcial no tempo hábil, tá? A realização parcial estava em 3.184 pontos e meio, perceba que chegou a bater 3.184, faltou meio pontinho. Passaram-se 10 candles, aqui é o 10º candle, acabamos saindo no 0 a 0, né? Então, e o chato foi que o dólar convergiu para RP logo em seguida, né? Então, paciência, não deu para extrair muita coisa do mercado no dia de hoje, certo? Um dia mais mexido, né? Um dia para quem opera em gráficos menores de 5, 2 minutos, se divertir bastante. Bueno, vamos para as commodities, tivemos movimentações relevantes. Milho, que ontem deixou uma barra gigantesca de queda, gigantesca em relação às barras médias do milho, né? Quem opera por média móvel de 9 foi estopado na compra ontem. Houve uma compra dada no dia 18, essa compra gerou stop, né, de 50 centavos. E quem opera exclusivamente pelos sinais da média teve que entrar na venda, né? Teve que entrar na venda. Apesar de graficamente a expectativa ainda ser a correção dessa perna de impulso aqui de prazo maior. Existe uma leitura que corrobora essa visão de mercado. Nós tivemos 1, 2, 3, 4, 5 movimentos. Uma correção em um tempo só, né? Não tivemos claramente 3 tempos aqui. Então, será que isso aqui seria uma onda A? Aqui o mercado estaria fazendo a B e teria mais uma C? Eu não sei. A gente só vai saber amanhã se o mercado marcar um fundo nesse patamar. Inclusive, o mercado acabou de entrar na zona aqui que é denominada e conhecida como a Buy Zone, né? Que é difundida aí pelo John Crane. E que eu vou começar a usar mais essa terminologia, né? Eu utilizo mais no intraday, mas nunca menciono. Então, vamos tratar uma forma de captar o início da onda 3 ou onda C, né? Bom, milho. Quem está operando por média móvel de 9, deleta o que foi falado de ondas de Elliott, né? Deleta, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Certo? O gráfico de quem opera média móvel de 9 é esse aqui. A média virou para baixo, faz a venda, virou para cima, faz a compra. Se a leitura de Elliott estiver correta, a média vai virar para cima e em algum momento você vai acabar entrando. Boi, BGI V15, contrato outubro. Olha onde é que o boi segurou. Segurou aonde, Fábio? Em cima de um suporte, nada a ver, dentro de uma tendência de baixo. O que isso quer dizer? Gráfico semanal. O boi ontem tocou na média móvel de 20 semanas, ok? A gente falou toda essa correção que o objetivo do boi, depois de ter virado a média móvel de 9 para baixo, era a busca da média móvel de 20 semanas. Bingo. O mercado bate ali. Semana que vem, quem opera como position vai poder fazer o seguinte: colocar um alarmezinho acima dessa máxima. Se superar, montar a entrada para position trade. Afinal de contas, mercado futuro eu não posso deixar um start, né, uma ordem de compra, caso o mercado venha a superar isso na semana que vem. Mas é um gráfico que chama atenção e eu tenho certeza absoluta que o Stormer vai comentar amanhã no Chat Position esse gráfico.
Comentado boi, milho, dá uma olhadinha no juro, que está ali a trancos e barrancos se segurando em cima da LTA, né? Embora, do ponto de vista de Elliott, a expectativa é mais uma pernadinha de baixa. Suporte inicial em 12,90 e alvo de prazo maior em 12,30. Por quê? Porque se essa contagem estiver correta, né? 1, 2, 3, 4, 5. Aqui é o fundo da 4 e é o objetivo do mercado buscar o fundo da 4 ou o topo da 4 depois de 5 anos de impulso. Dow Jones, mercado americano que rompeu falso o topo histórico na semana passada, né? Essa semana vai deixando um candle vendedor que confirma, então, o dojizinho do semanal da semana passada, tá? Tínhamos aí já uma divergência de baixa no semanal que já perdura aí durante o ano todo de 2015, tá? No diário, o mercado parece desenrolar mais uma cunha, né? O Dow Jones é campeão em fazer cunhas. Tá? Então o acionamento dessa cunha se daria na perda dessa linha aqui de sustentação. Certo? Então, esse é o comentário do Dow Jones. Os Minas fechou, não fechou abaixo do suporte, isso não nos produz entrada hoje, o que é uma pena, né? Teria que ter fechado hoje para ficar sexy e bonita. Para quem conhece abordagens mais agressivas, pode amanhã, né? Botar um gráfico de 15 minutos, procurar rompente de linha d'água, procurar ilha, procurar power breakout, enfim. Aí vai utilizar outros filtros para tentar surfar um movimento negativo que parece se consolidar na Uzi Minas, apesar de ela não ter perdido o suporte, a expectativa é baixista apreciativo. Já que eu estou falando do setor de siderurgia, Uzi Minas, né? CSNA3 também teve uma queda relevante no dia de hoje. CSNA que inclusive perdeu uma LTA, tá? LTA aqui do movimento secundário de toda essa correção do início do ano. Hoje toca uma zona de suporte, que é uma zona que dada por topos anteriores, né? 6,50, ó, foi testada aqui e agora está servindo como suporte. Se eu coloco um gráfico semanal nesse patamar, fica mais fácil de observar ainda, tá, o patamar de preço, tá? Embora podemos perceber que essa semana, a média móvel de 20 semanas, de 9 semanas está virando para baixo. Ela deve escorregar até a média móvel de 20 semanas. Então há espaços para correção ainda de CSN, apesar dela estar esticada. Tá? Eletropaulo segue em forte alta, né? Não quer saber de corrigir. Tecnicamente tem espaço até os R$18, lá é resistência. SUS B5 estava deixando um candlezinho vendedor, né? Aquele candle vendedor acontecia com uma divergência de baixa, ainda tem essa divergência no diário, né? Ainda tem essa divergência válida, mas esse dojizinho não quer dizer muita coisa. Se fosse um candle preto forte, até teria algum significado maior. Embraer foi o papel que enquadrou a entrada. Bancos não quiseram saber de acionar a barra compradora de ontem, né? Não houve marcação de fundo, apesar de, assim como o Ibovespa, termos sinais de exaustão do movimento de queda das últimas semanas, né? Aqui o índice FNC, o índice do setor financeiro. Itaú, que deixou a barra bem bonita ontem, não acionou, tem que superar a máxima de ontem, segue ali respeitando o suporte dado por um gap, também a retração aqui desse último movimento. BBDC4, mesma coisa, tá? Tocou um suporte mais claro aqui em 28 no gráfico ajustado, está segurando também em cima da linha de referência do triângulo simétrico de prazo maior. HGTX vai sinalizando continuidade do movimento negativo, né? A gente já tinha sinalizado uma bandeira de baixa 2 semanas atrás. Agora o mercado consolida uma bandeira de baixa no diário. Então é um papel que deve continuar em queda, tem uma simetria aqui de dar vertigem em muitos, né? O mercado subiu em linha reta, agora não tem amparo, não tem memória, não tem ninguém frustrado aqui no meio do caminho para avaliar trades ou compras por memória de preço aqui no lado esquerdo do gráfico, né? E para fechar, CCRO3, que hoje sobe 2,90%, testando uma zona de resistência aqui no prazo mais curto, embora movimento esse alinhado com essa simetria bagunçada aqui do lado esquerdo, né? Lembro que um tempo atrás a gente estava falando dessa simetria que eu acabei abandonando ela depois que houve um trade na venda pelo método Leandro, para não deixar o gráfico confuso, né? Mas o mercado acabou seguindo esse movimento mais lateral. Pessoal, viram
o evento do dia de ontem que a gente falou de fundos sobre investimento de capital protegido, né? Então, espero que o pessoal tenha gostado, né? A gente abordou esse tema, como é possível replicar um investimento sem risco, né? Na realidade, o risco de fato é o custo capital. Foi divulgado na realidade um fundo da XP que é, deixa eu mostrar aqui certinho, que é o Capital Protegido 11. Até cometi uma gafe, disse que isso aqui era 9, né? Eu estou mais perdido tô bastante perdido aqui em números romanos, né? Mas esse fundo aqui ele vai replicar esse índice, o Euro Stoxx 50, tá? Então será investido parte do capital em títulos públicos, tá? E com uma parte do recurso vai ser comprado calls dessa ETF que replica aqui as principais blue chips do mercado europeu de vários países, tá? E o retorno será 150% do movimento do Stoxx 50. E ok, e se o índice cair, Fábio? Bom, se o índice cair, o capital é garantido, né? Porque o capital que é alocado em renda fixa, daqui um ano e meio, né? Esse fundo ele tem vigência até o dia 1º de dezembro, esse prejuízo é reposto pelo ganho da renda fixa, tá? Então aqui tem todos os detalhes desse fundo. Quem quiser o prospecto é só mandar e-mail para nós, atendimento@leandrostormer.com.br. As aplicações vão até amanhã, capital mínimo é R$10.000, a taxa de administração é de 1%, não tem liquidez e o fundo vai até o dia 9, dia 1º de dezembro de 2016, tá? Não dá para sacar antes, não tem liquidez e nem fazer aportes, certo? Muito bem, recados dados, acho que a gente já pode partir aí para a resposta e para a interação com os amigos. O Moraes brincou aqui que eu posso ficar tranquilo por ter errado os números romanos, desde que eu acerte o movimento pelas ondas. Pois é, não é fácil, mas estamos conseguindo pegar os movimentos, né? Boa, obrigado, Moraes, valeu. Vamos lá iniciar então a interação. O Márcio Matheus diz o seguinte: Vlad, ontem na operação de day trade mini você colocou o alvo rapidamente. Utilizou qual critério? 20% da volatilidade histórica? Não, Matheus. O método que a gente utiliza no intraday de maneira mais temática, que é o método Leandro, né, trabalha com a diferença entre o preço médio da entrada projetada para baixo. Então a diferença entre o preço médio e o stop projetada para baixo quando é uma venda, tá? Então, de maneira bem resumida, se eu tenho meu stop, vamos pegar o trade de ontem que foi bem rápido mesmo, né? Foi ao vivo, inclusive. Ó. Percebam que essas retrações aqui, eu tenho aqui a retração de 0, 50, 100, 150. Isso aqui não tem o objetivo de captar retração de mercado. Isso aqui é só um atalho, tá? 0 equivale ao meu stop. 100% é meu ponto de entrada 1. O meu ponto de entrada 2 não é no meio do caminho entre o ponto de entrada 1 e o stop. Ou seja, entre o ponto de entrada 1, que é 100, e 0, eu tenho minha entrada 2, ou seja, 50%. Aqui em 50%, entre o ponto de entrada 1 e o stop, é meu ponto de entrada 2. E minha realização parcial é o quê? É o preço médio. Se meu ponto de entrada 1 é 100, meu ponto de entrada 2 é 50, onde é que é o meio do caminho entre 100 e 50? É 75. Então a distância entre o preço médio e o stop projetada para baixo me dá RP. Captou a ideia? Ficou confuso? Tá? Então é basicamente isso. É o preço médio, a distância do preço médio para o stop projetada para baixo. Se você quiser mais detalhes, a gente aborda não só o conceito do stop, mas todos os detalhes desse modelo, Leandro, né? Aqui no treinamento, tá? Que está disponível lá gravado, tem apostila, tem slide, está bem legal. Ficou com dúvida, é só interagir comigo, comigo e com os outros compradores do curso, né? Fica aberto, fica disponível o treinamento forever, certo? Então, deixa eu mandar o link aqui para ti. Eventualmente você pode se interessar se quiser mais detalhes.
O James, Vlad, agora que ninguém mais fala da Petrobras, nem o Bonner está mais falando dela. Parece que vai estopar quem vendeu o rompimento e vem testar o topo. Vale compra na superação de 12,82. Vamos ver o que você está vendo aí em 12,82. 12,82. Ah, na superação da máxima de hoje. Então olha só. Depende de qual modelo que você está trabalhando, né? Não tem certo, não tem errado no mercado. Por enquanto, se eu for seguir uma metodologia grafista, a tendência é de baixa, né? Os zigue-zagues estão indo para onde? Os zigue-zagues estão indo para baixo, então a tendência é de baixa. A cada perda de suporte eu devo pensar em vendas, tá? Tecnicamente seria isso. Um outro fator que corrobora para a exposição em vendas na Petro é o fato de eu ter acontecido, né? 1, 2, 3, 4, 5 movimentos para cima. Depois de 5 ondas de impulso, o mercado tende a corrigir até o fundão da 4. E o fundão da 4 está em 11,90. Óbvio que tudo isso que eu estou falando pode ser abobrinha, no que o mercado não fazer nada disso e explodir para cima e ir lá buscar o teu alvo no topo anterior. Poder pode, tudo pode, mas por enquanto esse é o cenário menos provável. Tá? O Big Bear. Vlad, você poderia demonstrar a execução de um backtest no Test Trader? No site Test Trader ou nessa ferramenta aqui do XP Pro? No Test Trader eu não vou conseguir porque eu tenho que estar cadastrado lá, Big Bear. Eu posso fazer isso num outro chat. Aí, munido com o meu cadastro bonitinho. Que dá para mostrar, ver se eu consigo mostrar aqui, se não vai travar. Eu tentei mostrar na LS Live e travou, né? Aqui no XP Pro tem esse Expert Trader, tá? Que você consegue fazer backtest. O problema é que não tem uma base de dados muito grande, né? E olha aí, estou tentando usar e já travou, né? Então, quando eu estou transmitindo a minha máquina, ela fica realmente pesada, né? Então, vamos lá, ativo, vamos selecionar um prazo aqui, 60 minutos, média móvel. Ó, botar aqui média móvel mais curta, média móvel de 9, exponencial, média móvel mais longa de 21 períodos na Ambev nos 60 minutos. Vamos iniciar um backtest? Ó, então ele gerou o backtest aqui pra mim, ó. Não é isso aqui que eu quero. Gerar relatório. Não vai me deixar na mão agora que fui mostrar pro pessoal. Funcionou bonitinho. Ó, abriu, tá vindo. Ó, então ele gera um relatório com a estratégia, ó. Tá? Então, ó, o período que ele pegou é muito curto, né? Esse é o contra. De 29/12 a 27 de maio. Então, teve 46 trades, 14 positivos, 32 negativos. Uma média de lucro R$ 31, média de prejuízo R$ 17, tá? Aqui a curva de capital, ó, então esse modelo aqui nos últimos 6 meses gerou prejuízo. Então, que já é uma ferramenta gratuita e que já dá para você começar a ter uma noção de mercado e de backtest com essa brincadeira aqui, tá? É bem legal. Tá? Então essa ferramenta fica em Utilitários Expert Trader, no XP Pro ou LS Pro. Vamos lá. Já comentamos a Petro, Jerry. Qualquer coisa, se quiser ouvir novamente o comentário, volta ali na timeline do vídeo. A Vanessa e também o Fábio pediram avaliação de Ciel e o Fábio questionou se é possível contar ondas. Nem sempre é fácil contar ondas, né? Mas vamos tentar. Primeiramente, vou fazer uma avaliação grafista, né? Percebam que a Ciel está uma tendência definida, né? Vinha em topos e fundos ascendentes, quebrou essa tendência, quebrou esse zigue-zague ascendente, perdeu a média, então graficamente não está numa tendência muito fácil no diário. Talvez no semanal a leitura seja outra e obviamente aí está. Falando em gráfico semanal, então, recapitulando, não vejo o que fazer no diário inicial no momento. Tá? Ela perdeu a média, vejo ela em processo de reversão de tendência.
No semanal, né, o que aparentemente temos? Deixa eu limpar aqui. Beleza. Então, olha só. A gente teve esse fundão marcado aqui. O mercado nasceu, esse papel nasceu fazendo um ABC, né? A, B, C. Depois dessa ABC, o papel, pum, deu essa bombadona. Então, isso aqui seria onda 1. Aqui é onda 2. Essa aqui teria sido a onda 3. Tá? Porque normalmente a 3 é o momento em que o papel traz os seus indicadores para os maiores níveis. Então, aqui, ó, IFR batendo 84, 88. Então, aqui é a onda 3. Esse aqui é IFR de onda 3. Ó, certo? Aí o mercado corrigiu, fez aqui a 4. Deixa eu ver uma coisa. Fez aqui a onda 4. Percebo o padrão aqui de reversão positiva, ó. Fundos mais altos no indicador. De acordo? Esse padrão aqui se chama reversão positiva. Ou seja, o indicador me dizendo que os preços, que o mercado está agora. Ah, não. Deleta o que eu falei. Deleta. Isso aqui não é uma reversão positiva, não. Vamos ver. Vamos ser bem exato aqui, né? Ó, 39,83. 40, tá fundo mais alto. Reversão positiva seria o contrário, né? Seria fundos mais baixos. Então, deleta. Por mínimos detalhes aqui eu não tenho uma reversão positiva. Eu teria que ter fundos mais baixos no indicador. Tá? Mas vamos considerar aqui fundos no mesmo nível. Fundos do mesmo nível. Pronto. Tá? Forcei um pouquinho a barra aqui, fechei um olho. Mas perceba o seguinte, qual que é a leitura? O indicador está me mostrando que os preços estão tão sobrevendidos quanto estavam nesse movimento aqui. Só que os preços estão montando um fundo bem mais alto. Então essa é a leitura. Os preços estão bem mais caros, mas eles estão tão sobrevendidos quanto estavam nesse fundo aqui. Captaram? Esse padrão costuma acontecer entre a onda 2 e a 4. É uma forma de tu validar, de tu deixar objetiva a contagem. Então, se isso é uma 1, isso é uma 2, essa é uma 3, essa é uma 4, a gente está na 5. Se a gente está na 5, percebam que nós tivemos 1, 2, e a gente estaria com a onda 3 da 5 em curso. Certo? A onda 3 da 5 em curso. Então, em algum momento, a gente deve ter uma correção, como essa aqui foi correção aguda, uma correção lateral. Então, um argumento que fomenta a não necessidade de se abrir uma venda aqui, né? Porque o mercado deve ficar de lado para formar a onda 4, para depois fazer a onda 5. Aí seria a 5 da 5 de prazo maior. Está até traçada aqui a simetria, né? O movimento. Ok? Então, basicamente seria isso. Conseguiu entender, Fábio? Conseguiu te situar onde ela está? A princípio seria isso. Ramon, não, minto. O Henrique pediu avaliação de STC3. STC3. STC3, dentro de uma tendência indefinida, né? Fundos mais baixos, topos mais altos. As médias aqui estão concordando para baixo. 21.200 apontando para baixo, mas dentro de um triângulo simétrico de prazo maior. Se isso é um triângulo simétrico, é porque isso aqui é uma 4. Se isso aqui é uma 4, porque essa aqui é uma 3. Se essa é uma 3, porque essa aqui é uma 2. Se essa aqui é uma 2, é porque essa aqui é uma 1. Então, 1, 2, 3, 4 teria mais uma onda para baixo. Será que esse aqui seria o movimento? Ó, já está até traçado aqui, né? O movimento da STC, por Elliott, seria essa leitura. Não vejo nada a fazer. Nem no diário, nem semanal. O papel está contraindo durante o ano todo de 2015. Valeu, Fábio. Boa. Obrigado. Esse fundo, diz o Carlinhos, vai negociar cotas na Bovespa? Não, Carlinhos, não vai negociar cotas na Bovespa. Ele não tem liquidez. Tá? Um cara que alocar recurso nele só vai poder resgatar lá em 2016. Tá? Isso
Para que isso? Para garantir o capital protegido. Que lá em 2016, se tu botou 10 mil, em 2016 você vai ter 10 mil de novo, pelo efeito do juro da taxa de renda fixa. Tá? Qual é a tendência de BTOW, diz o Douglas? BTOW, no gráfico diário, qual é a tendência? Uma boa pergunta, né? O papel vinha fazendo zigue-zagues ascendentes, tá? Quebrou essa sequência quando o mercado fez essa perna aqui, ó. Perceba que essa perna violou o fundo anterior. Aí agora o que nós temos? Nós temos o mercado marcando um topo abaixo do topo anterior. O que falta para validar uma tendência de baixa na BTOW? O mercado perder esse fundo aqui em 24. Se nós perdemos esse fundo, teremos um pivô de baixa. Se eu coloco o gráfico semanal, não dá para ver a mesma leitura. Tá? É interessante colocar que esse patamar em que o mercado corrigiu, aqui em 27,30 aproximadamente, era uma zona de suporte antigo. Né? Suporte. Se eu fechar um olho, não ser tão exigente assim, trabalhar como uma zona mesmo, né? Ó, dá para entender como uma antiga resistência, que virou suporte, que virou suporte, que virou suporte, que virou resistência. Né? Tem uma zona bem polarizada. Se o papel perder esse ponto, a gente deve ver BTOW resbalar. Para quem gosta de ondas, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Isso seria uma onda A de longo prazo. Então, onda A de longo prazo. Essa aqui seria a B. A, B, C. Então, aqui é onda B. Será que agora a gente teria uma C-zona aí de baixa? Será? Para voltar a testar essa antiga LTB aqui de longo prazo? É uma possibilidade. Tá? Então fiquem atentos se o mercado perder esse fundo para uma venda. Bom, ficaram várias questões. O pessoal apareceu e participou bastante hoje, então eu fico devendo para o Tiririca, o Rafael, o Ney, o Ramon, o F. Pagianotto, o Christian, todo mundo, Col, o Daniel, o Rez, Max, todo o pessoal que não teve perguntas respondidas. Amanhã, às 9h55, a gente está online novamente para o bate-papo de abertura. Aí eu posso responder as questões. Acredito que agora a gente tenha chat de renda fixa e fundos de investimento com o Lucas. Então fiquem aí que daqui a pouquinho já começa mais um programa da Leandro Stormer. De acordo? Então deixo um abraço a todos. Daqui a alguns minutos teremos transmissão. Um abraço e até mais.